No ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, sempre muito bem patrocinado com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de vendas Renault Kwid é na IESA, condições imperdíveis para você andar com o SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, gente, bora de Aurora. Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. Interativa do Sala, nesta sexta-feira, pergunta: qual equipe apresenta o melhor futebol do Brasil atualmente? Opções: Fluminense, Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro. Lembrando que a Interativa tem o patrocínio de Fida para calcário e argamassa. Confia na Fida. E Tintas Killing, a tinta gaúcha. Boa essa interativa, hein? Quem se arrisca? É boa essa interativa, boa tarde pra todo mundo, porque se tu pegar o último jogo do Flamengo, dá pra dizer claro que é o Flamengo. O último jogo do Flamengo contra o Atlético foi, assim, inteligente, losango de meio campo, enfim, o Dorival embretou o Atlético. Mas se tu for pegar o conjunto da obra, ainda é o Palmeiras que foi eliminado ontem, né? Então... Fluminense não entra nessa aí, Leonardo Oliveira? Eu sou fluminense. Por quê? Porque o melhor futebol, o futebol brasileiro, assim, são tantos jogos que eu sempre repito, né? O Titãs é a melhor banda dos últimos tempos da última semana. É o melhor time dos últimos tempos da última semana. E a gente está vendo o Fluminense neste momento, nesse recorte, jogando um futebol envolvente. Dá gosto de ver. O Fluminense é aquele time que dá gosto de ver, né? Tá, pela qualidade do jogo, pelo que produz. Então, para mim, nesta semana, sexta-feira, 15 de julho, o Fluminense está jogando o melhor futebol. Não quer dizer que vai ganhar lá no final do ano, mas neste momento, nesse recorte, sim. Não, eu já acho que o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil. Independentemente dessa semana, acho que ele mostrou já com o Abel, com o trabalho do Abel, que sabe superar crises, vai e volta, já foi testado mais vezes. O Fluminense está jogando demais, sem dúvida, e é legal ver o Fluminense jogar porque tem uma ideia radical, assim, ideológica do Fernando Diniz de tentar jogar, de tentar fazer um jogo de toque de bola, de aproximar jogador, de trazer o jogo para cá e aí inverte para lá, enfim, a estratégia do Diniz. Mas eu acho assim que o Palmeiras não é porque foi eliminado e não jogou tão bem a partida que a gente dá para dizer, olha, para mim é o melhor futebol do Brasil. Até pelas alternativas de jogar posse, sem posse, enfim. Aliás, sintam-se à vontade, se vocês entenderem que daqui a pouco São Paulo, né? Atlético Paranaense, Corinthians, dá para entrar um outro time por aqui. Grêmio, Inter. Sentir um silêncio, é uma piada, obviamente, eu sei. Achei que o Bagé ia falar alguma coisa, Bagé. Não, eu acho que o Atlético Mineiro, para mim, tem um futebol mais incisivo, assim, independentemente do último jogo, porque até o último jogo tinha gente querendo o Hulk na seleção brasileira por tudo que ele vinha jogando. Aí, a partir do último jogo, já não se quer mais o Hulk. O próprio Rafael Veiga, que não errava pênalti a temporada inteira, né? Já errou os últimos 2, se pedia na seleção, depois de ontem já não se pede mais. O Hulk também eu gosto de ver o Flamengo jogar, mesmo o Flamengo tendo esse ato aí na passagem do Paulo Souza, agora está recuperando um pouco mais futebol com o Dorival, porque o Flamengo tem um time, na minha opinião, mais técnico. Então, eu gosto de ver o Flamengo jogando para frente. Mas a minha calculadora é outra, né? A do Potter também, a gente está em outro nível de futebol, né? Depois dessas colocações, eu fico com mais razão ainda. Futebol é resultado. Né? É resultado. Palmeiras e Fluminense, a diferença dá para enforcar o Fluminense com uma corda de 150 metros, mais ou menos. É uma bicicleta e um robô, né? Dá para enforcar. Agora perdeu, né? Ganhou o jogo e perdeu nos pênaltis. Pênaltis acontece isso. Agora, futebol é resultado. Ah, não, é isso e aquilo. Não, futebol é resultado.
O resultado já deixou o Palmeiras atrás do Fluminense, tu imagina? Não, mas eu não falei quem é de que joga esse resultado, dinheiro no final Guerrinha. do Campeonato Brasileiro? Guerrinha, eu não falei de resultado. Eu até nem mas toquei no resultado. Eu futebol, falei de sentar. futebol, Não, eu falei de mas sentar para futebol ver é só jogar. resultado, De é só ideia resultado. de jogo. Não é só o resultado. Não. Mas vem cá, o Palmeiras, como não é resultado? O que é que fica na taça? Não é só o resultado. Olha, perdeu jogando bem, perdeu jogando uma barbaridade. Não, mas é que não é campeão, só o ganhou mais. resultado, É não é só o resultado, sim, resultado. claro que é. Não, Tu não vai futebol é mudar muito essa mais. lógica do futebol. Não quero essa mudar, não. nem tem essa pretensão. Não, nem vai mudar, isso aí não vai mudar. Futebol é resultado, o treinador é demitido por resultado. Resultado, se não tiver resultado, vai embora. Aliás, não é só no futebol, na vida é assim. Se tu apresentar numa empresa resultado ruim, ele te bota pra rua. Ah, mas ele é um cara simpático. Sim, ele vai ser simpático com a mulher dele em casa. Aqui é resultado. Não, mas é que o resultado, Guerra, ele tá vinculado. O futebol é um jogo de erros, na verdade, né? E aí tu tem, até agora de manhã eu tava dando uma revisitada no A Bola Não Entra Por Acaso, né? Que é uma bíblia do futebol moderno, do Ferran Soriano. Ele conta aquele projeto todo do Barcelona, a reconstrução do Barcelona entre 2003 e 2010. E aí ele diz ali, olha, é algo com o qual eu concordo. O futebol é um jogo de erros, né? E o talento, ele consegue minimizar essa margem de erros, mas não é só o talento. Ele até faz uma equação que é equilíbrio e comprometimento elevado à potência do talento. Então tu consegue, com o talento, minimizar essa possibilidade de erro que ela vai acontecer. Ontem o Palmeiras está nessa conta do erro. Mas o que o Gamba pergunta, a Interativa pergunta é o melhor futebol. O melhor futebol não é aquele que vai ganhar sempre. O melhor futebol é aquele que tu senta na frente da TV para assistir ao jogo. E dá gosto, pelo menos para mim, da forma como eu vejo futebol, ver o Fluminense construindo da forma como está construindo. Ah, vai ganhar o título? Não sei se vai ganhar, mas é o melhor futebol, né, dos últimos tempos, da última semana, que é como eu classifico o futebol brasileiro a cada 15 dias. O que me faz parar para ver é o Fluminense. Os outros tem qual? O Palmeiras tem um belíssimo time, tem uma belíssima ideia de jogo, um trabalho consistente do Abel, mas em termos de futebol, como entretenimento, para sentar para ver, eu acho que a pergunta é nessa ordem. Esse final de semana já muda tudo. Sai da vida do Fluminense, o Ceará e o Cruzeiro. É o São Paulo. Não, já vai mudar, já vai começar a mudar. Mas sabe por que eu votei no Palmeiras, Guerrinha? Porque o Palmeiras... Eu também voto no Palmeiras. Não, mas é que teve um momento... Não, só o Palmeiras ontem ganhou o jogo, rapaz. Ele ganhou, ele virou. Aí vai para os pênaltis. Nos pênaltis acontece qualquer coisa. Mas sabe por quê? Porque teve um momento do Palmeiras, do Abel, que a gente dizia, é um time de... Pô, mas o Abel vai ter dificuldades porque ele não está conectado com a história do Palmeiras, que é a academia. Ademir da Guia não é um time de proposição, é um time de reação. Ele até ganhou alguns jogos assim, campeonatos, tendo menos posse de bola, é um jeito diferente e tal. E aí, com o tempo, o Abel foi encontrando outras maneiras. Teve algumas partidas que a gente, exatamente isso que o Léo está referindo assim do Fluminense, talvez não exatamente com o mesmo modelo, obviamente, porque são treinadores diferentes, mas dava gosto ver o Palmeiras jogar, de conseguir propor, e rapidez, inteligência, ultrapassagem, e quando tinha que sofrer no jogo, sofria, quando tinha que propor, propunha, quando tinha que cadenciar, cadenciava, quando tinha que ir no contra-ataque. Ele tinha muitas alternativas. A gente até festejou isso aqui. Olha o que é a maturidade do Abel Ferreira. Ele está conseguindo fazer o Palmeiras não jogar de um jeito só, de várias maneiras. Então eu acho assim o Palmeiras mais sólido, sabe? Mais testado numa ideia. Porque se a gente for olhar essa semana, a gente diz assim, mas vem cá, mas como é que o Flamengo está atrás do Atlético? Como é que está atrás do Atlético? O Flamengo joga mais que o Atlético? Jogou. Paranaense? Não, o Atlético Mineiro. Jogou na terça-feira, jogou mais que o Atlético, na quarta-feira, jogou mais. Mas o Atlético é melhor do que o Flamengo? Eu acho que é. Os números mostram isso. O que é número? Resultado. Como o debate ficou bom, fui dar uma olhada aqui na parcial da Interativa, Potter, nesse momento. Polarizou o Fluminense e Palmeiras. 41 Fluminense, 46 o Palmeiras. Flamengo tem 9 e o Atlético Mineiro tem 4. São os percentuais. O Fluminense vai me provar essa semana. Terminou o Cruzeiro. Não pega mais o Cruzeiro. Agora é o São Paulo no Morumbi. Aliás, ontem o resultado de campo, que eu não quero... Pênalti eu vou dizer de novo. Pênalti acontece qualquer coisa. O cara chega lá, ontem o Veiga bateu 2 pênaltis no ângulo. Não, bate aonde bate. Errou. Não vai bater mais pênalti? Vai. Uma vez eu perguntei pro Dunga, quando ele foi, depois da seleção que ele foi bater o pênalti, eu digo, Dunga, como é que é aquela viagem lá?
Bom, aquilo demora uma eternidade. Ah, tu diz Sim, mas- até chegar ao lugar na marca da calma. Digo, e aí, como é que é? Diz, aí tem um segredo nisso. Opa, tem segredo no pênalti? Tem. O segredo é tu executar como tu treina. Não tu inventar na hora. Ah, eu vou fazer diferente porque o cara adivinhou na outra vez. Não. É como eu treinei. Se eu errar, azar. Eu treinei assim. E foi o que aconteceu com o Veiga ontem. O Veiga meteu uma bola lá, não sei aonde, até, sei lá se o torcedor não foi para as pequenas causas pedir indenização. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Muda muito. O Palmeiras é o regular. Esse é o regular. Eu achei que não seria. Eu lá no início da competição achei que o Flamengo continuaria naquele diapasão e o Flamengo teve uma queda tremenda. Agora, nesse jogo aí com motivação, Maracanã lotado, se superou, ganhou, tal, tudo bem. Agora, esse time do Palmeiras, se disser assim, ó, não tem craque, eu também acho que não tem craque. Mas é um time regular. Ele vai em qualquer lugar e dificilmente ele dá vexame. Ontem deu azar, ontem perdeu. E esse resultado de ontem, volto a dizer, foi ruim para todos. Para todos. O Palmeiras vai se dedicar agora mais ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai se dedicar muito mais agora para a Sul-Americana. Foi ruim. Foi ruim. O Palmeiras tinha que ter ganho ontem para seguir dividindo atenções e criar uma expectativa maior de título no Brasileiro para os outros. E se o São Paulo perdesse, muito provavelmente era um tiro na asa para a Sul-Americana, onde o Inter está envolvido. Não foi legal o resultado. Ah, não, isso eu concordo contigo, sem dúvida nenhuma. Porque lembra que a gente discutia aqui no Sala, olha, qual é a vantagem que o Inter pode ter, né, até no Campeonato Brasileiro? É estar envolvido em 2 competições, os adversários estão em mais, e daí daqui a pouco a qualidade do elenco dos adversários dá uma equilibrada. Já no Palmeiras não tem mais. Mas por outro lado, o São Paulo, Difícil. me parece, Diogo e Guerra, me parece que o São Paulo, pro Inter foi bom o São Paulo. Para mim, o São Paulo prioriza a Copa do Brasil. Paga mais, Será? nunca conquistou e as duas levam para a Libertadores. Exato, e Mas outra... o São Paulo na Copa do Brasil não tem tudo isso, ele perdeu. Não tem. Ele foi agraciado com os pênaltis. É, mas ele vai abrir mão. Abrir mão não, mas ele vai relaxar no Brasileiro. Ele segue em 3 competições, eu sei disso. E ele com 15 minutos, ele estava na funerária. Estava na funerária. Estava tomando 2-0 e ninguém sabia como é que ia terminar. Aí um pênalti lá, 2-1, foi para os pênaltis e ganhou. Ele tem chance de... Ele pega um Flamengo, eu vou fazer uma projeção, eu sei que futebol não é isso. Ele pega aquele Flamengo de quarta-feira, ele escapa? Ele escapa na bilheteria. Mas no Palmeiras Só na bilheteria. tu tem uma competição a menos, Guerrinha. De fato, o Palmeiras, assim... Mas o São Paulo, ele vai ficar meio entre a cruz e a espada ali, né? O São Paulo tá Depende, com uma né, do jogo. perspectiva Depende do sorteio, né? Daqui a pouco agora sai Flamengo e São Paulo. E aí? Também pode ser. Mas daqui Aí a- ficou com 2 jogos a mais e um a menos. Mas Uma daqui- competição a menos. Mas daqui a pouco, Guerra, cai um Atlético Goianiense. Um América com todo Mineiro. respeito, um América Mineiro. Fortaleza. E aí o chaveamento te permite fazer uma projeção de que o caminho até a final não é tão pesado. É que o São Tu Paulo... diz na ele- Sul-Americana ou na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. Do São Paulo. Sim, porque Porque o na São Sul-Americana Paulo... não vai ser, né? Não, o São Complexo Paulo... até o final, né? Não, Então o ele São- vai jogando. Vai jogando. Mas o São Paulo tem uma perspectiva de buscar um título, como disse o Gamba, que ele não tem. E outra... E tem a grana, gente. Mas A o Copa do título- Brasil mas o tem a título- grana. mas o Tem a título grana. mais plausível. O São Paulo, eu o São tava- Paulo eu tá tava gostando ouvindo- muito, hein? É, Eu estava grana ouvindo de vocês, no Esporte ao Meio-Dia e concordo com vocês. Foi feita a seguinte pergunta: quem leva a Copa do Brasil? Até o rapaz, aquele que tira o lixo do banheiro, passou ali e disse Flamengo. Não, tudo bem, Guerrinha, Bom, mas... o então que- nós achamos que o São Paulo na Copa do Brasil tem muito menos chance do que na Sul-Americana. Não, Tem, com certeza. O Flamengo tem lastro para crescimento, o Flamengo tem grandes jogadores, Dorival está desenvolvendo um bom trabalho. Mas o que a gente está falando aqui é pela perspectiva do São Paulo, ela se divide. Se o São Paulo cai fora ontem, o São Paulo assim, opa, eu tenho o Brasileirão, a situação é igual a do Inter. Eu tenho o Brasileirão, que para mim é uma situação mais difícil, porque os outros têm muito mais ferramentas, e eu tenho o atalho da Sul-Americana. Eu Quem vou é pelo que- atalho. quem é Agora, que com a sobrou Copa na- do Brasil, Quem é que sobrou na Copa do Brasil? Atlético Paranaense? o América Mineiro, Atlético América Mineiro, Goianiense, Fortaleza, Flamengo, Flamengo, quem mais? Corinthians, São Paulo. São Paulo. Ele tem três adversários, o São Paulo. Olha, eu não estou secando o São Paulo, eu estou vendo por qualidade. Que se ele pegar, ele dificilmente vai passar.
É que a Copa, Corinthians, né, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. o Palmeiras, eu achei que ele não passava. E passou. Não, Teve ele uma- perdeu, teve uma- ele teve perdeu, uma- ele perdeu, passou nos Não, pênaltis, é normal. Teve não, uma vai interativa dias desses aqui, Tem até Gamba, um pênalti duvidoso. que perguntava se o Palmeiras ia vencer todas as competições. E eu respondi que não. Argumentando o seguinte, tem Copas. É. Tem 2 Copas. 2 Copas. Pega a Champions League, os melhores times do mundo. Não pega a final e quem é o campeão. Pega quem chega na semifinal. E vê quem ficou pelo caminho. Não é só pegar. Vai ali e dá uma espiada ali pra ver o que acontece. Sempre tem uma improbabilidade. Copa vai ter, assim, se nós estamos lidando com probabilidade como o melhor time é o Flamengo, a probabilidade é que um time como o Flamengo pode cair numa Copa. Sempre caem os melhores, ou os melhores, que eu digo assim, não chega quase nunca os 2 melhores Potter, no final. até A chance ontem, maior de um melhor perder, Isso. a chance maior de um melhor perder O que é na E aí eu confirma a respondi tese do assim, ó, Potter tá aqui, ó. Até ontem, os 2 grandes times do Brasil eram Palmeiras e Atlético e ficaram pelo Não, caminho. e ainda tem o sorteio, né, Potter? Daqui a pouco tu pega Galo e Flamengo, morre. Aí eles morreu, não, né? Eles não E aí o deixaram outro que de tá ser lá os grandes mesmo, times. Eles foram eliminados. Mas é isso, Agora não tem sim, garantia. não tem garantia. Não tem garantia. No futebol A Copa brasileiro, é isso. hoje tem a trinca de ouro, milionária, bilionária, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Eles podem ganhar qualquer competição a hora que eles focarem, acertar o treinador, enfim, eles têm muita qualidade. Putz, machucou o Bruno Henrique, acabou o Flamengo, não tem o Pedro. Né? Então, tipo assim, Contrato mais Everton, fácil. contrato Arthur Vidal. Exatamente. É mais fácil pra eles, né? Aí tem 3 surpresas na temporada. 2 delas foram eliminadas da Interativa por questão de espaço geográfico, imagino. Que é Atlético Paranaense e Sport Clube Internacional. Foram eliminados ali, né? Então, até porque o Inter, né, a última partida do Inter foi contra o América Mineiro, tá fora das Copas, as Copas que esses times estão, então eu entendo, né, que tem isso aí. Agora, Gamba, o problema é a Copa. Agora, o que tem que contar, eu discordo, Guerrinha, numa coisa. O adversário do Inter para luta na Libertadores ano que vem é o São Paulo e não o Palmeiras. O Palmeiras mais descansado vai ganhar o Brasileirão. Então, Guerra, o São Paulo ainda vivo em 3 competições, pro Inter no Brasileiro, que por incrível que possa parecer o caminho mais fácil, eu discordo. Pro Inter jogar a Libertadores ano que vem, o caminho mais fácil é o Brasileirão. Não, mas eu acho Porque o Inter vai ter que ganhar a Copa a Sul-Americana, vai ter que ganhar a competição. Ganhar é um horror ganhar a competição. Mas tu tá fazendo, mas não interessa, são 5 jogos, é ganhar. Tu tá não é fazendo, 5 jogos, é ganhar. Eu vou te adiantar uma coisa, que tu tá fazendo uma confusão. O São Paulo não tem chance nenhuma no Brasileiro, ele vai poupar no Brasileiro para privilegiar as Copas. E aí tá a grande notícia pro Inter. Eu tô então, certo. não tá. Não, Ele vai tô pegar certo. o Inter numa Copa. Ele vai pegar o Inter numa Copa. Ele ali Mas vai aí com que tá, tudo. é por isso que eu tô dizendo que a maior chance do Inter não é a Copa. Porque a Copa tem essa ilusão de falar, o Brasil tá a 7 jogos de ganhar o seu hexacampeonato. Só 7 jogos, galera. Só 7. E detalhe, dá pra perder 1. Mas nós estamos falando de 5 jogos na Sul-Americana, né, Potter? Sim, São mas a mesma adversários Copa de jogo, não isso é pesados. uma ilusão. Isso é uma ilusão. Não é Porque uma nós- ilusão. É uma Mas ilusão. Eu concordo O que é com uma o ilusão Potter. se tu ganha? Mas o O Diogo... Inter já foi campeão da Sul-Americana. Não, mas é que o número de jogos não diz muita coisa. Mas é o que eu disse, eu acho que foi ontem, Bagé, perdão, desculpa te interromper. Claro, se tu pegar o universo de Copa, 5 jogos é uma eternidade. Agora, é que eu não sei se no Campeonato Brasileiro é tão mais fácil assim, porque tu tá falando de Libertadores direta, G4, né? Eu tô falando de ir pra Libertadores Mas ano que vem. Tá, pré-Libertadores tá contando o jogo. aí é Mas classificação pra mas o Libertadores, próprio né? contexto, Diogo. Que eu tô falando de título, né? O Internacional tomou uma pancada lá, a gente já estava considerando que o Internacional estava fora da competição. O Internacional devolve no jogo épico e tudo. A única maneira de Inter fez consertar uma esforço. péssima noite é ter a chance de um jogo épico. É que a Sul-Americana não mas é é que eu tô vaga falando- na Libertadores, mas é tudo título, Potter. Eu só entende? tô- eu Sim, a tô única falando de- possibilidade do Inter jogar Libertadores pela Sul-Americana é ganhando. Desculpa, e ganhar Bagé. é difícil pra cacete. Eu que me Difícil meti, pra Bagé. cacete vencer. O Brasileirão tu vai pra Libertadores sem vencer. A Sul-Americana só tem uma saída, ganhá-la. É, uma boa saída. Eu te interrompi, Bagé, diga. Então, eu só acho que o contexto do Internacional, a virada de chave do Internacional é uma vitória épica, dá para usar esse termo, quando todo mundo imaginava que já estava fora, e por isso mesmo que ela se torna épica. Ele não tem consistência para. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, tanto que eu falei há pouco, ainda brinquei, eu e o Potter, que somos gremistas e colorados declarados, estamos numa outra prateleira de futebol. Eu não vejo o Inter nessa prateleira ainda O Bagé, mas olha só. da consistência. O Inter tem na frente... Ele tem uma virada de chave com a chegada do também não Mano, mas vejo. o Inter estava numa invencibilidade aí que nós criticávamos, que era uma invencibilidade que só tinha empate, a tal da empatite. Não, é que eu não O jogo vejo fora na da curva do Sul-Americana Inter é ninguém essa com essa virada. consistência também.
Não, é Eu que não o vejo. Inter tem É adversário. tipo o Grêmio na Série B. O Grêmio não tem consistência, mas os Olha aqui, ó, adversários vamos lá. também não tem. Sul-Americana, Potter, Melgar. tá? Quem é que pode tirar o Inter? Melgar é o próximo adversário. Paulo. Aí Depois, Del Valle e Lanús. Tátira. Não. Lanús caiu pro Não, Del Valle. é, É Del Del Valle Valle ou tirou o Tátira? Lanús. Tirar Del qualquer Valle um ou desses pode Tátira? tirar. O Melgar É, pode mas tirar. aí é que Pode, tá, claro. Gamba. Aí é que tá Melgar, o pega Del ratão. Valle ou Tátira? Aí é Não, a que gente tá tá o pega falando ratão. difícil O Inter ou pode fácil? ter... vamos lá, faltam quantas rodadas pro Brasileirão? Me ajudem na matemática. 20 e... Falta um turno. 22. Falta um turno Resumir, todo. um turno Falta uma inteiro. Um eternidade. turno inteiro. 20 Ah, partidas, vamos lá, ano. vamos botar. 20 partidas, se o Inter falhar em 5, se o Inter falhar em 6, se o Inter falhar em 7, pode ir pra Libertadores. Na Sul-Americana, se ele falhar numa, acabou. Mas é que a gente Mas tá, na disputa- a gente tá falando, Diogo, de um campeonato Sul-Americano disputa brasileiro. título. Não, a gente tá falando do campeonato É que o brasileiro. título é difícil, Diogo, não é barbada. A Aí vida é tá. difícil, Mas né, é- Potter? é que- Muito Não, a vida no Brasileirão, pra chegar na Libertadores... mas é que eu acho que nós é estamos mais pensando fácil. em objetivos, Libertadores e título. É que Essa a gente a tá questão. falando de um Não, eu campeonato, só tô pensando de Potter, vaga na Libertadores. A gente tá falando de um campeonato brasileiro em que todo mundo... O Palmeiras teve um momento de oscilação agora. O Palmeiras empata com o Fortaleza, o Palmeiras perde para o Atlético Paranaense, ele está num momento de oscilação e nós estamos falando do Palmeiras que a gente está Mas tem elogiando uma aqui. consistência. É Não, a oscilação tudo bem, de poucos jogos. tudo bem. O Internacional é a consistência de poucos jogos. É o Não, contrário. eu concordo, Bagé, que o Inter é um time em construção ainda, o Palmeiras é um time pronto. O que eu estou dizendo é que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que tu vai ter momentos de oscilação, o Inter vai ter um momento dele de oscilação, ele não teve ainda, porque ele está numa curva ascendente. Ele com teve o Mano. começo. Não, ele teve uma não teve. na mão do Mano não teve ainda. Ele não teve, ele teve uma rodada com o Medina, fez até uma boa atuação contra o Atlético e perdeu com o lance do Hulk lá, né? O Hulk decidiu o jogo. Enfim. 2. Foi dois. Não, Sim, 2-0. 2-0, Mas enfim, na Copa Sul-Americana tu te prepara. E o que está acontecendo no Beira-Rio, por exemplo, agora? Tu tá numa mobilização e o Inter já está administrando recuperação de jogadores, não visando ao Palmeiras, visando ao jogo contra o São Paulo. Ele está visando o jogo contra o Melgar. E como disse o Diogo, é um caminho mais curto, são jogos pontuais. O mata-mata ele te abre uma margem sim de risco. O Palmeiras ontem perdeu pro São Paulo. Pode acontecer, tá numa noite ruim, teu jogador perder 2 pênaltis e aí tu cair. E tem um detalhe que final de Sul-Americana é jogo único. É jogo né? único. Agora é jogo Não, único. E aí É que- tem é que, todo um Gamba, é que aí que contexto. tá. Aí tu pega um São Paulo, né, Léo? Numa final em jogo Não, único o São da Paulo, Sul-Americana. o São Paulo, antes de chegar à final, e a gente está projetando porque a gente está animado porque o São Paulo eliminou o Palmeiras, o São Paulo tem uma encrenca pela frente. O Nacional do Uruguai não é assim mamão com açúcar que estão achando, não. É, o Nacional Ele tem- pode ser a principal adversário do encrenca- São Paulo a na O frente. adversário, encrenca o do São adversário Paulo é do o São cansaço. Paulo, aparentemente, é mais qualificado do que o adversário que o Inter, teoricamente, vai enfrentar. São Paulo tem pela frente o Ceará agora, depois pode pintar Atlético Goianiense ou Nacional do Uruguai na série. isso aí, Deixa isso eu aí. aumentar a minha tese, Gamba, para ficar um pouquinho mais... E Diogo, que nós estamos discordando eu e o Diogo aqui diretamente sobre isso, tá? Eu acho que o Rio Grande do Sul não entendeu ainda, e eu estou sendo bem petulante, o Inter e o Grêmio não entenderam ainda a competição pontos corridos. Eles não entenderam ainda. A competição pontos corridos, tu vence ela sem precisar vencer os melhores. A Copa só se tiver uma sorte tremenda, porque alguém antes de ti venceu os melhores. Tu não tem direito de errar na Copa. Então merece estar ali. O Inter pode chegar na Libertadores, Diogo, também só pegando um time fraco. É só chegar no Brasileirão e transformar em Copa do Mundo os jogos contra Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense e Ceará, são os 4 que cairiam hoje, Avaí, América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, Goiás, e aqui a coisa começa a engrossar. Mas vamos lá. Bragantino, que ganhou fora, pode ganhar mais uma aqui, 6 pontos contra o Bragantino. Tem o Botafogo, o Flamengo eu vou tirar da lista porque é dificílimo. Tem o Santos, que é frágil. E aí depois aqui tu vai trocar. Tu vai trocar. Tu vai trocar com o Palmeiras, vai trocar com o Corinthians, vai trocar com o Atlético Mineiro, vai trocar com o Fluminense, que Inter já ganhou lá, diga-se passagem. Vai trocar com o Atlético Paranaense, é o primeiro confronto agora, a gente vai ver amanhã. E vai trocar com o São Paulo e Flamengo. Então, na verdade, para o objetivo Libertadores, eu nunca falei título, o objetivo Libertadores, tu também teria que focar nos pontos corridos nos adversários mais fracos. Se fizer 4 ou 6 pontos contra os mais fracos, destruição, lotado Beira-Rio, pressão, ruas de fogo, contra o América Mineiro numa quinta-feira, às 8 da noite, né? Porque o Inter não consegue fazer esse clima. Aliás, nem o Grêmio, tu não vai pra frente no Campeonato Mas é Brasileiro. ali que tu vai relaxar, Potter. Entende? Não só no emocional, é ali que tu vai preservar jogador. E aí tem a vantagem ainda de os melhores times do Brasil, que são Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro,
Flamengo, e aí eu vou botar nessa turma aí o São Paulo e o Fluminense, preservarem jogadores nessa mesma competição que eu tô dizendo que o Inter e o Grêmio não sabem jogar, eles vão preservar nela, eles não vão preservar a Copa, então eles vão estar cansados, e tu pode trocar isso até feliz, quer ver uma coisa? O Inter não perdeu pro Corinthians, empatou. O Inter contra o Atlético Mineiro perdeu, beleza, mas tem a volta aqui. O Fluminense já tem 3 pontos no Maracanã. O São Paulo, me relembre o que aconteceu com o Inter. Não jogaram ainda. Vão jogar ainda, né? Agora. O Flamengo, o Inter ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo. Deixa eu tentar, então, assim, deixa eu ser petulante, mas sem o teu talento, né? O que é muito provável, que é fácil de fazer. O Inter, que eu acho que a questão título, ela é fundamental nesse debate, assim, porque o Inter não será campeão brasileiro. É aí que eu tô sendo petulante, tô cravando Nem aqui. eu tô achando que dá. O Inter não será campeão brasileiro. Na Sul-Americana, o Inter pode ser campeão. Ele pode, essa possibilidade. Aí tu pega o cenário, um tempão na fila, Tu tem uma tanta década razão na que fila. o Inter- tu então tem tu tem que tanta tentar razão. focar ali. O Não Inter tá adianta. priorizando a Olha aqui, ó, tu tem Não tanta tem razão, elenco. tu tem tanta razão na tua colocação que o Inter poupa jogadores, poupou no Ceará, para jogar contra o Colo-Colo. É Eu isso. acabei de falar. Mas não é essa isso. a discussão. É isso. Eu não tô discutindo Não, isso. o Potter tá Isso eu sei. discutindo a questão Eu tô do- discutindo o Potter o tá- exatamente É que assim como os o erro demais de chegar vão a isso. preservar Não, no brasileiro, o Inter também não, está preservando. mas eu entendo o raciocínio do Não, Potter. É que uma o mundo, coisa- Gamba, o mundo inteiro preserva nos pontos corridos. Isso. Mas é que uma o coisa Chelsea preserva nos pontos corridos. Uma coisa tá ligada à outra, foi o que eu acabei de falar. O Potter quer que faça ruas de fogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, que empatou aqui dentro do Beira-Rio. É nesses jogos que tu perde título. Tu Sim, não pode tá. negociar ponto. Tática O muito jogo lá do quase campeonato em 2020, 21 lá, foi a mesma coisa. Mas Tu perde aí onde? Tu entra- perde pro Sport em casa. Mas aí entra o que o Diogo tá falando. O Inter tá priorizando o título. É que o Potter Por tá isso- por colocando isso que Ele eu na tá digo, priorizando a por isso que eu competição digo- que pode ser conquistada. E o Potter tá- Nenhuma. A Libertadores, a vaga da Libertadores é consequência. o cara. Potter tá colocando na balança, difícil Potter. pra cacete ganhar. Não, é que tu tá Ser colocando na campeão, balança. levantar a taça é difícil pra cacete. Mas é isso aí. Conseguir uma vaga é mais fácil. Vaga na Libertadores via brasileiro sem título da Sul-Americana é ano perdido. exato. Mas o Inter precisa Ano mais de perdido, título, porque é mais um ano que o Inter fica sem título. O Vaga na Potter tá Libertadores colocando tem na quase todo balança, ano. Diogo, Não é essa uma questão de título, né? E uma questão de vaga. Claro que a vaga ela é mais simples. Pode ser que nós tenhamos, que nem no ano passado, um G8. Né? Agora, se tu olhar o histórico recente da Copa Sul-Americana, a final do Del Valle que ele ganha é do Colón. A final que o Atlético Paranaense ganha no passado é do RB Bragantino. Mas tu derruba outros pelo caminho, né? Eu acho que agora eu vou concordar com o Potter. Potter, é que eu acho assim, ó. Tem um risco aí nisso que Mas eu tô tem dizendo alguma aqui. coisa no café do Potter. Não, é 15 segundos. Tem um risco aí. Botou o Inter entre os melhores futebol apresentado no Brasil. Entre Ele os tá seis. tomando- Tem um risco aí, Nossa claro que Senhora. tem. Claro, tu de repente abre mão em alguma medida no Campeonato Brasileiro, depois não busca mais. Mas assim, enfim, a vida é riscos, né? Eu acho que o momento histórico do Inter exige assumir esse risco, de ir com tudo e tentar um título para sair da fila. Não, mas eu não discordo disso, Diogo. A minha discussão apenas era qual o caminho mais fácil. Só isso, para chegar na Libertadores. Não, aí, pode ser aí, que aí, seja aí é G8, né, fácil, Potter? perfeito, concordo contigo. brasileiro, Agora, tudo bem. agora Aí eu tem acho uma que a gente coisa, concorda. não, para isso tudo bem, que eu concordo. coloco Tem- o título É a nessa mesma parada. coisa, tu chegar no supermercado, tem uma vaga só e tem 8, tem no outro lado tem 8, tu vai para que tem 8, claro que é isso. Agora, o Campeonato Brasileiro ganhou, nesse meio de semana, 2 candidatíssimos, o Palmeiras e o Atlético. 2 candidatíssimos. Que já quer dizer, eram sempre candidatos, Já né? eram, Sempre agora vão viraram deixar de mais ser. candidatos ainda porque tem que responder. Os dois têm que responder. Respondendo aí a interativa. Que pega vai ser esse, hein? Palmeiras e Atlético na Libertadores. Para mim, o Que melhor time. pega. O melhor time do Brasil. E aí é um o sobra, Palmeiras. viu, Guerrinha? Viu, Potter? E aí um sobra. E aí é dedicação exclusiva pro brasileiro. Quem que o Potter votou? Quem Tem que votou? valorizar o brasileiro. Palmeiras. Tem que valorizar o brasileiro. 1h34, intervalo comercial e já Detalhe que o voltamos Grêmio com... não participou em nenhum momento. Pessoal, dessa eu discussão. acendi uma E faísca. mesmo deu um assim incêndio. ainda ganha título, coisa que o Inter não consegue ganhar. Aí tu vem me falar em melhor futebol do Brasil, o Inter foi quinto no Gauchão, que é um dos 1h35, piores campeonatos. Se tu Já não voltamos. acredita no teu time, Tá de eu acredito. brincadeira. Já voltamos. 39 minutos, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha, oferecimento Gimo Multisuperfícies, IESA, Zafari Bourbon, Frigelar, Aurora, Meia Power Sox Fiber, Santa Clara, Cirela Gold
Goldstein e Galeto de Paolo. Hora certa, 1h39, KTO.com, parceira oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho e carinho, e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro. Tá chegando a hora, hein? Dia 2 de agosto, Porto Alegre será sede da 23ª edição da Construsul, a Feira Internacional da Construção. A FIDA estará mais uma vez presente no evento, com todo o portfólio em exposição. Massas de acabamento, colantes, cal hidratada, chapiscos e muito mais. Venha conferir o estande da FIDA e aproveite esta oportunidade para investir em inovação, tecnologia e construir negócios. A participação da FIDA na Construsul ocorre durante toda a feira entre os dias 2 e 5 de agosto de 2022. Te esperamos. Eu estava dando uma olhada na tabela aqui. Faltam 3 jogos para virar o turno, né? O Flamengo tem pela frente Coritiba e Juventude no Maracanã e o Avaí fora. Ele tem 21 pontos. Muito provavelmente ele vai a 30. Bate em 30. Já entra no páreo Sem também. dúvida vai crescer, sem nenhuma dúvida. Tu pode ser nosso ou pode ser deles, mas o que não pode é perder a corneta com a gurizada do Bola nas Costas. Chegou o Bola na Rua, levando a resenha até ti. Em uma parceria com a KTO, o nosso time está escalado para levar muita diversão e futebol para a galera de Passo Fundo. Será amanhã, das 10 às 4 da tarde. Vem curtir com a gente no ginásio do IE. Então amanhã, das 10 às 4 da tarde, tem o Bola na Rua. Bom, o assunto aqui no Sala de Redação agora... O IE lá pra galera, que é o Instituto Educacional de Passo Fundo. Boa, e vai estar o Adams e o Lelê lá. Adams e Lelê. Bom, o assunto aqui no Sala agora é... Deixa eu antes disso Guerrinha. mandar um abraço para uma turma aqui, porque isso aqui é difícil de acontecer, para a turma do Diplomata Futebol Clube de Igrejinha, que está completando 25 anos. É gostar disso aí, hein? 25 anos, é? Olha só, rapaz, isso aí é boda de prata, não é? Abração, 25 é bola de prata. Casamento não dura Não dá um 25 carrinho anos. lá. Vamos Gamba, rapidinho, eu esqueci de fazer a menção ontem, e o pessoal me pediu no Instagram. Ontem, 120 anos do 14 de julho de Livramento. Leão da Fronteira. Olha só, 120 anos. Terceiro clube Quantos mais anos tem velho. o Rio Grande? Muito obrigado pela referência aí, lembrança, eu achei bom. Legal, obrigado, valeu. Finalmente lembraram, né? Quantos anos tem o Rio Grande, que é o mais velho? O Ele Rio é Grande é ponte. de 1900, né? 1900. 1900, ele é um pouquinho antes da Ponte Preta. Isso. Tá De louco. futebol, né? De futebol. Sim. E o 14 de julho é o terceiro. Primeiro clube a ganhar uma competição fora do Brasil, ganhou uma competição na França, ganhou no Uruguai. Terceiro time mais velho do Brasil. Primeiro campeão gaúcho, um título honorífico. Tá ele voltando tem. com categoria de base. Esses dias eu encontrei um dos responsáveis, estão focados em categoria de base, O para a Rio partida Grande. da categoria de base. O 14. O Gama, Deixa eu abordar sei com que, vocês eu aqui, sei que não Bagé. vai ser agora, mas só vou deixar para depois. Eu quero falar do Mancini, que tá acertando o time do Grêmio, finalmente. Levando o Benítez. Não, eu acho Não, que e tá é, levando queria o falar Thiago do Thiago Santos. Santos. eu É quero quente falar- essa história do Thiago Santos? Eu quero abordar com vocês forte isso, hein? Thiago Galhardo. Manifestação do Thiago Galhardo na sua apresentação no Fortaleza, por gentileza. O motivo da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta que para mim não tem o caráter, a personalidade. Eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse, funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube para poder, não estou falando funcionários do staff que não influenciariam em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube. Eu acho que a minha história foi feita lá. Atleta sem caráter, referido pelo Thiago Galhardo, segundo a apuração do repórter Simon Bianchini, é Tyson. Leonardo Oliveira, Diogo Oliveira, Alex Bagé, Guerrinha, Potter, quero ouvir. Deixa eu pegar uma ficha. Primeiro, eu lembro que quando saiu a entrevista dele lá naquele
naquele evento que ele me disse isso, eu estava não é no Esporte São Meio, hoje nos esportes. Eu disse, obviamente ele disse de propósito, ele está dizendo isso porque ele não quer voltar pro Inter, ele quer inviabilizar a vinda dele. Agora ele disse que é isso mesmo. Ele confirma que ele foi uma disse que fez de estratégia. propósito, o que já não é uma conduta muito legal. Qual a Assim, história olha, que ele vamos fez, combinar. Vamos Ele combinar. disse que Agora, não queria voltar pro Inter. Não, mas Agora- qual a história? Ele falou em história. mas isso que... O Galhardo não fez história em lugar nenhum. É aí que eu quero entrar. Tu jogar o Léo, assim, não ao Leonardo Oliveira, mas jogar o Léo, essa palavra mau caráter e não nominar, tu deixar assim como qualquer um lá pode ser, é muito ruim, tia. Coloca um É grupo muito inteiro. ruim, ele coloca todo mundo na suspeita. Quem foi? Foi fulano? Foi Beltrano? Olha, eu acho que foi mal de novo o Galhardo. O que aconteceu? O que aconteceu entre Galhardo e Tyson? Sabe, Potter? Não sei. Mas vem cá, Não o sei. Galhardo não é o mesmo que deu uma bronca lá no Vasco, que ele se apartou do grupo e os caras queriam a cabeça dele? Negócio, claro que é ele. Ele acionou na justiça o teve Vasco depois. Não, ele teve um episódio no Vasco, foi antes de um clássico contra o Botafogo. Ele não foi numa reunião. O grupo se reuniu e aí pediu que ele fosse extraído do grupo porque, segundo o noticiário da época, né, a versão dos jogadores é de que havia um X9 no grupo, X9 no jargão é o cara Dedo do dedo duro. E o Galhardo, é um jogo contra o Botafogo, e até tem uma matéria no Globo Esporte, tá o Galhardo saindo da cabine e os jogadores em campo, né? E surpreendeu muito no Rio, porque ele tinha até bons números no Vasco. Ele também teve um episódio no Ceará que ele força uma saída para vir pro Inter, ele era o grande ídolo do Ceará. E aí agora ele volta a Fortaleza, nesse período aí que o jogo citou, da declaração dele que não queria voltar pro Inter, ele aparece com o Robson de Castro, presidente do Ceará, Isso. num camarote assistindo ao jogo. E depois ele acerta com o Fortaleza. É uma pena, porque o Galhardo tem muito talento, mas ele precisa conduzir melhor essas questões. Não foi quando ele chegou no Vasco, ele falou, agora eu tô num time grande, isso pegou muito mal lá no Ceará também. Quer dizer, ele tem algumas coisas que não são legais. Não, porque assim. ele sai Não, do foi ao Vasco e vai pro contrário, Ceará. Ele joga no Vasco antes, né? Ele sai desse episódio do Vasco que eu citei e vai pro Ceará. E ele vai bem no Ceará. Não, então tanto é que isso. eu acho que ele- Não, perdão, só para não ficar. Então é isso. Então ele fala tô no time grande porque o Ceará, o Vasco não estava pagando salário e ele inclusive aciona o Vasco na justiça e dá uma Acho letrinha que ele no tá Vasco. ganhando muito palco pra bola dele. Ganhou muita vitrine já. Que história o Galhardo tem? Teve um período História dele, nenhuma. vocês vão lembrar, me ajuda Galhardo aí, foi na Potter, seleção. na memória de jogo. Teve Galhardo um foi pra seleção porque um jogador adoeceu. Me ajuda também, moça. Bagé. Me ajuda também, Bagé. Porque eu acho que teve um momento ali que a gente até dizia que depois que ele virou titular e ele passou a ser reserva, porque ele caiu de rendimento lesão. depois da lesão, ele entrava em campo e a gente dizia, olha, parece que não é o mesmo. E o Tyson andou dando uma cobrada, não nele, mas dizendo num determinado momento, olha, gente, quem tá aqui tem que estar aqui, não pode ser assim. Não sei se ele se sentiu ofendido por isso, mas assim... Mas ele deveria ter Ficou dito ruim. o nome, né? Porque ele Claro, atirou. claro. Se teve a Não, coragem de dizer que tem um jogador do elenco que não tem Perfeito. caráter, É isso aí. que tenha Eu coragem tenho- de dar o nome. Eu tenho. O que é Não fala. estranho nisso tudo, né? É exatamente, né? Tu tá sendo apresentado por Fortaleza, né? O que aconteceu no Inter? As águas passadas, uma foco agora aqui em Fortaleza, sabe? Claro. O Galhardo precisa de um psicólogo. Teve um episódio dele, Potter, Ele agora eu tô me dinamita cada lembrando. ponte, ele atravessa uma ponte, dinamita a ponte. Teve um episódio, e é o episódio que culmina na saída dele do Inter, que ele cobra no vestiário o Paulo Brax, que era o executivo na época, que era o cara que tocava todas as coisas do futebol. E porque o Galhardo fica no banco de reservas em um jogo e ele não sai do banco. E aí ele cobra na frente de outros jogadores se ele mofaria no banco de novo, se ele ficaria no banco de novo. E aí o Brax, é um sábado pela manhã isso, e o Brax contata a direção e ele se decide que o Galhardo seria afastado, enfim, seria colocado para negociação, e logo depois o Galhardo vai jogar no Celta de Vigo, né? Onde O ele Galhardo trabalha podia com fazer o uma palestra, fazendo amigos no futebol. Então é isso. Ele se achou maior do que ele Gestão de de fato grupo é. no vestiário. Não, ele se achou maior do que ele realmente é. Tu pega o Tyson, que esse sim tem história no Inter, né? Que foi o nome citado. Esse tem história no Inter. O cara aceita ser reserva do Alan Patrick. E aí o Galhardo não aceita ser que reserva. tem um ponto da declaração dele, que até a gente trabalhou muito, comentou em cima disso no Esportes ao Meio-Dia, com o Gamba, que ele fala do jogador e tal, que não tem caráter, mas é o seguinte, outros jogadores que chegaram depois já perceberam isso. Ou seja, isso é tão grave como ele dizer
Ele se referia a um jogador que ele não cita o nome, Sim, ele e acusa ele mais de coloca um, 39 numa panela, né? O Maria vai com as outras. Embora a gente saiba por bastidores e até é bastidores próximos dele, mas ele diz o seguinte, outros jogadores já perceberam o caráter dele. A gente sabe que vestiário não é um local de E quando a confraternização gente de fala, anjos, né? não, Bagé, a gente tem várias informações sobre tretas, né, de vestiário, e a gente não leva pro ar, porque a prova para isso só poderia ser uma imagem ou um áudio. Não tem. E nunca chega imagem ou Não áudio tem pra gente de recibo. vestiário. Então é só fala. Eu nunca falo. Né? Eu nunca falo isso, né? Até porque quando tu fala, o jogador vem pra cima de ti, mesmo que tu tenha certeza que é verdade, e tu não tem prova. E aí tu perde a discussão. Perde a discussão. Acabou. Tipo assim, e aí talvez leve até um processo. Então, os segredos de vestiário são bem complicados, assim, né? Agora a gente consegue observar que o Thiago Galhardo não deixa amigos, né? É que às vezes também... Ele vai saindo, como disse o Diogo, ele saiu, dinamita a ponte. Saiu aí outra não tem ponte, como voltar dinamita a ponte. depois. Porque às vezes uma briga, entre aspas, ela é briga tu olhando de fora, mas olhando de dentro talvez não seja briga, uma discussão lá, Não, Diogo, pessoas querem tu ganhar. não passa mais da bola pra mim, dentro da cara no intervalo, assim, você Isso. sabe, deu beleza. Isso. É isso aí. Isso aí. Quem é que contou essa história esses dias do Bagé, que teve eu tava vendo um vídeo do Kleber Gladiador. Kleber Gladiador teve um clássico Palmeiras e São Paulo, e aí ele trocou farpas lá com o cara. Ele falou, vou te pegar lá fora, também vou te pegar, beleza, passou o tempo. Aí um amigo dele liga, o jogador do São Paulo tá aqui no restaurante agora. Restaurante tal. O Kleber Zé Luiz pega Volante. Zé Luiz Volante do São Paulo. Obrigado, Léo. O Kleber vai pro restaurante e fica esperando na porta o cara pra não dar problema lá dentro. Não, o cara sai na porta e fala assim, Kleber, tipo assim, Kleber é o cacete. Agora não queria brigar, tipo assim, cara, 3 semanas depois do jogo. O cara assim, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo, não sei o quê. O cara, não quero saber, se tu fizer. Aí o cara saiu assim e foi. O Kleber não conta isso, ele conta, claro, de uma maneira cômica. Ele né? era Não explosivo, conta, né? Ele não conta de uma maneira, tipo assim, tá vendo? Você é brabo ainda, tipo assim, sabe? Porque o futebol tem um politicamente incorreto, algo que quebra algumas leis, que é dele. Ele que é tem- da competição coletiva, de vestiário. E ele tem um código de ética próprio. Espírito de grupo. Principalmente no vestiário, né? Espírito de grupo. E aí, quando ele sai do Inter lá em julho, Potter, Galhardo. uma das pessoas com quem eu falei, tentando entender, que os jogadores percebiam isso, que o Galhardo, principalmente depois da ida para a Copa do Mundo, ele se tornou um cara individualista demais, que é uma dificuldade, porque o jogador, claro que ele sabe que quem define, quem decide lá, quem garante o bicho, ele respeita. Mas tu também tem que ter um comprometimento com o grupo. E essa teria sido uma das razões do ambiente ter ficado um pouco mais hostil para ele no Mas vestiário. não tem como, quando um vestiário todo expurga um determinado Repele, jogador, tem alguma coisa errada. Foi o vestiário do Vasco, não foi 2, 3 caras. O vestiário do Vasco jogou, tirou de lá o Galhardo. Né? Não tem. Ô Gamba, eu sei que daqui a pouco tu vai chamar um intervalo aí, mas a gente pode deixar para depois um minuto Grêmio. Não, tu falou do Thiago Santos. Porque tem a possibilidade do Thiago Santos sair do Grêmio, isso já é uma baita notícia. E segundo, a pedido do Wagner Mancini, né? Que já pediu o Benítez. Inclusive é coerente, porque foi ele que contratou o Benítez no Grêmio, né? Então é coerente, depois demitiram ele, que ele levasse esses caras Paga o que chegaram salário todo, agora. ou divide? Mas eu quero falar do que pode acontecer pro Grêmio, o que vale a vitória do Grêmio no final de semana contra Tombense amanhã, porque o Sport empatou e o Grêmio ganhando, o Grêmio sai de 29 para 32, ele já abre 6 em relação ao quinto colocado e mais. O Bahia joga fora de casa, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o Guarani. E não tá bem. O Guarani outro dia ganhou do Cruzeiro lá. Então Não, o Bahia não tá proibido bem. ganhar O do Bahia não tá bem. E aí, se o Grêmio ganha e o Bahia se mantém nos 30, ou empata e vai a 31, o Grêmio vai a 32. Então o Grêmio decola da quarta para a terceira, trocaria a posição já O para a Sport terceira empatou posição. com o Operário em Ponta Grossa, onde o Grêmio ganhou. Abrindo inclusive. 6 pontos do quinto colocado. Mas eu ainda acho que o Lisca vai passar o Bahia. O Sport vai passar o Bahia. Pode ser, mas o Grêmio pode estabelecer aí, quem sabe até ao término da rodada, uma terceira colocação. Depois a gente fala mais sobre o Grêmio. Lembrando que a temperatura, meu caro Diogo Olivier, aqui no Sala de Redação é de 20 graus e tem o patrocínio de... Cicobi, seja qual for o crédito, Cicobi. Mais crédito que o Potter, que tem muito mais talento para discordar do que eu, né? Então ele discorda com mais talento. Viu só, Luciano Potter? Eu acho que foi o outro talento que o Diogo tem, que é a ironia. Ele é muito bom nisso. 20 graus dá pra botar meia aí. O Maurício tá embaixo do edredom. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, eu disse errado. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Tá, Potter? Cicobi.
Isso. Somos feitos de valores. Isso. Facate Fisioterapia tem nota máxima, segundo a avaliação do MEC. Facate convida também para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais e planejamento federativo do Rio Grande do Sul, de 4 a 20 de julho, na Assembleia Legislativa. Facate, que patrocina aqui os comentaristas da dupla Grenal. Lembrando que você segue participando da nossa interativa para FIDA, para calcário e argamassa, confia na FIDA, e Tintas Killing, a tinta gaúcha. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui no Sala de Redação, tem notícia na hora certa e a gente volta em seguida. 2h03, de volta com Sala de Redação. Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de vendas Renault Kwid na IESA. Condições imperdíveis para você andar com o SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, bora de Aurora. Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, gente, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade, 2h04. Hora certa, KTO.com, parceira oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Alex Bagé, então quer dizer que Wagner Mancini Tá acertando está o Grêmio. reforçando o Grêmio, né? O Mancini já levou o Benítez, né? Que ontem a gente falou aqui da estatística, ele teve 12 jogos no Grêmio. Raros os jogos em que ele teve uma minutagem legal e ele teve uma assistência. Ele não conseguiu encaixar, não conseguiu jogar. E até falei uma coisa que eu falo, que eu repito. Se a diretoria errou em trazer, se a diretoria está conseguindo renegociar, repassar o jogador, acerta. Bom, pelo menos repõe, compensa de alguma maneira o equívoco. O Thiago Santos é outro jogador assim. O Thiago tinha contrato até final do ano que vem. E pelo que a gente está acompanhando das últimas horas, o Mancini pediu a contratação do Thiago Santos. E o Thiago Santos é um caso incrível, né? Porque o Thiago Santos, quando ele sai do Palmeiras para jogar nos Estados Unidos, ele é vendido por $700 mil. Quando ele sai dos Estados Unidos para jogar no Grêmio, ele custou $1 milhão. Ou seja, ele valorizou. O Grêmio pagou mais do que o mercado norte-americano pagou pelo Palmeiras. E ele é de origem do América, sabia? Origem do América. Então, é a possibilidade de que saia mais um jogador. Outro dia já tinha sido levantado isso, se eu não me engano, foi o Gabardo, que trazia que o Lucas Silva tinha uma proposta e que tinha a possibilidade de sair também o Thiago Santos. Isso reforçado, inclusive, por uma declaração recente do Roger, né? Que deixou muito claro que em determinado momento ele evitava colocar nos jogos na arena em campo o Thiago Santos, porque já tinha ali um ruído com a torcida, né? Grande parte da torcida não concorda com a entrada do Thiago Santos. E isso abre espaço para que o Grêmio já tenha ali o Tassiano, que está voltando, já tem ali o Lucas Leiva, que vai estrear na virada do turno. Guilherme. O próprio Guilherme. Então acaba também acomodando vagas no meio campo. E o Grêmio para amanhã que deve ter a repetição de time, né? O Roger não deve mexer no time. E tem mais, Bagé, essas saídas... Obrigado, Mancini. Essas saídas, elas fazem... Mancini que ganhou ontem, hein? Ganhou ontem. No agregado 5-0 no Botafogo, John Textor. 5-0 Não, mas no até agregado. foi surpreendente, Pedro Ernesto esse vibrou, parênteses né? do Mancini, porque o América joga na segunda-feira um jogo duro, em que ele precisa se defender até o último momento, um jogo desgastante, e 3 dias depois, o jogo foi segunda noite, na quinta noite até me surpreende que ele tenha ganho do Botafogo. E na casa do Botafogo. Na casa do né? Botafogo. Mas, Bagé, tem uma questão de reengenharia financeira. Dependendo do sorteio, tem tudo para esse América cair numa semifinal de Copa do Brasil. Mas hein? ele Chegar chegou, lá, hein? mas ele chegou, né, com o Lisca. Ele chegou com o Lisca na semifinal da Copa do Brasil. Tava na segunda divisão, subindo, e chegou à Que semifinal. campanha do Wagner Mancini. No brasileiro também, tá muito maravilhoso. bem o Wagner Mancini, Bagé. O brasileiro tá caindo pela Tá sétima muito bem, vez. Wagner Mancini. E na Copa Sul-Americana, na Libertadores, ele não foi, né? Não. Ele não foi. Tinha uma estatística que foi a pior campanha de um time brasileiro Olha, na história da Libertadores. O recado que eu recebi hoje um pouco antes do sala do senhor Pedro Ernesto Denardim. Vou fazer com a voz dele. Ô, Bajezão, tava vendo aqui o Globo Esporte, erraram tudo. Disseram que o América fez 5 no Botafogo e que o Mancini tá na 3ª fase da Copa do Brasil. Quantos erros? Ele comemora, cara, o Wagner Mancini. Só faltou dizer pra me irritar, claro. o Botafogo do Textor, com todo o dinheiro do técnico português. Dinheiro do gringo. Agora, o que eu acho Mas aí, engraçado- Diogo, não só Fala. pra não perder o gancho, o Grêmio está num processo de reengenharia financeira e já de preparar o clube pro ano que vem, porque tu fala em Lucas Silva, tu fala em Thiago Santos, tu fala em Benítez,
facilmente aí tu tem 1.200.000, 1.300.000 de alívio na Alivia. folha. E aí, Bagé, o Grêmio tinha uma folha de 14, ela precisava chegar a 7. E ela tá na faixa dos 10, 11 hoje. 10,5, Me ajudem, foi o Roger. Eu acho que foi o Roger que abriu mão do Edinho quando ele estava no Grêmio. Que eu lembro que a gente debatia assim, olha, foi-se o último volante que é aquele cara mais quebrador de bola, entre aspas, né? Ele deu passe na final da Libertadores pro Inter. Ou seja, aquele momento era ótimo do Edinho, mas assim, o cara mais zagueiro à frente da zaga para tentar uma outra ideia. Vai o Thiago Santos, daqui a pouco vai o Lucas Silva, que também é por essa questão do salário, quer dizer, o Roger pensando... Não são os estilos de jogadores que normalmente o Roger trabalha, né? ele trabalhou com eles na emergência, né, Bagé? Na emergência. Na necessidade. Então, Desde que o Lucas Leiva chegue, farde e entregue o que está se esperando dele. Sim. Né? Pela qualidade que ele tem, pela parte de liderança, jogador inteligente, isso aí é tudo legal. Só que na prática ele vai ter que provar. o né? depoimento é do repórter, que vai ao treino, né? Eu conversei com o Marcos Souza essa semana e ele comentou, eu perguntei sobre o Lucas Leiva, sobre os treinos. Ele disse que já se percebe uma qualidade acima, assim, dos demais. Eu vi um treino de passe dele que o Grêmio disponibilizou e é surreal a qualidade que ele tem de passe. Eu lembro de uma entrevista que ele deu... Em relação aos outros que a gente vinha, né? Assim, ele tinha um período mais curto, assim, então não fazia muito tempo que ele estava no Liverpool. E aí a pergunta foi, qual é a diferença? Qual é a maior diferença? Não adianta dizer 2, 3. Uma. Aí ele disse, o passe. Aqui... tu domina e dá tempo de girar. Lá, se tu dominar, o cara já tá no teu cangote e deu, já era. Então ele mudou completamente o jeito de jogar. A velocidade do passe. Nossa, isso é uma vantagem quilométrica, né? Tá louco. Tem um bom Isso é taço. tudo. Deixa eu voltar um pouquinho na questão da projeção da classificação da Série B com vocês, que o Bagé fazia antes do intervalo. A projeção do Bagé indicaria um Grêmio chegando na terceira colocação em caso de tropeço do Bahia contra o Guarani. Mas olha que interessante, se o Bahia vence na rodada e o Grêmio também vence, Grêmio e Bahia, pro 5º colocado, colocam uma vantagem de 6 e 7 pontos. 2 rodadas. Gente, é quase uma Série B encaminhada para esses 4 voltarem. É quase um retorno protocolar. Porque a diferença é muito significativa. Por mais que o Lisca possa fazer esse esporte crescer, não tem um outro time. E esse esporte vai estar 6 pontos atrás do 4º colocado. Cruzeiro, Gamba, Vasco, Grêmio e Bahia. Dificilmente vai fugir desses 4, Potter. Dificilmente. Gamba, é muito difícil e cansativo acertar muito e ser humilde. Muito difícil. É muito Principalmente difícil. ser humilde. Né? Tu acertar em todo sala, né? E ainda continuar humilde. É muito. Tu mais acerta ou tu é humilde, Potter? O que eu falava, Diogo? Eu quero agora o teu jornalismo. Por favor. O que eu falava sobre o Grêmio na segunda divisão, Diogo? Ia subir fácil. Beleza. Com O que antecipação. está se encaminhando, Diogo? Tá subindo fácil com não, antecipação. Exatamente. Quem falava o contrário, Diogo, no Bagé. Levou 15 rodadas para entrar no G4. Que facilidade é essa? Na verdade, não, o Bagé... Agora não tenta buscar argumentações, porque o público ele é muito inteligente, Bagé. Ele sabe que nessa discussão tu levou uma sova. O Bagé, meu amigo Bagé, que eu conheço há anos, Zé Gotinha... Tava na vacina. Agora tava na vacina. Não, o Potter às vezes vacina também. Vai ser difícil ainda. Eu continuo com aquela minha surpresa, assim, que o Sala de Redação é um programa que historicamente as pessoas brigam porque discordam. Inclusive, elas começam discordando, aí se irritam e termina numa bengalada. As pessoas brigam concordando. Termina numa bengalada, o Davi e o Santana estão lá rindo da gente lá no céu. Agora aqui o Potter e o Bagé eles inventaram diferente. Quando eles concordam, eles brigam. O Potter se A gente irritou tinha que porque fazer uma coisa diferente depois de concordou. 50 anos de sala. eu quero saber. O que a gente pode fazer? Mas agora eu e o Potter nem é possível ainda a troca de agressões, porque a gente está à distância, né? O Potter está ao home office. Então, eu não sou louco, né, seria Bagé? possível. Né? Na verdade é o seguinte, esse debate não vai acontecer no Ah, o retorno Bagé com é esse grande. cenário, Quanto é que tu né? mede, Bagé? Vão debater o que na Série B? Mas aí tem muito mérito do 92. Roger, né? E Sim. o Roger que foi muito criticado, porque o Roger dá aquele passo atrás e adota um modo de segurança do time com 3 zagueiros, 3 volantes. Que era a minha tese, Léo. A minha tese não era ao vento. A minha tese era análise de fatos. E eu enxergava isso no Roger. E eu tentava mostrar isso pro Bagé. O Bagé, sabe o que acontece com o Bagé? Quando ele fala de Grêmio, é muita paixão. E a paixão atrapalha o ser humano em tudo. Tudo. Então ele não conseguia enxergar. O Roger chegou e falou assim, eu preciso parar de tomar gol. A melhor defesa do campeonato é a do Grêmio. O Grêmio não toma mais gol. E aí o Grêmio tem capacidade para fazer gol de jogada individual. E agora começou a juntar os melhores, né? Porque estavam machucados. E os melhores fazem os medianos jogarem mais. E os ruins jogarem médio. Então o Grêmio naturalmente vai chegar na primeira divisão.
Naturalmente. E digo mais, eu estava falando já isso do Bagé. Isso o Bagé está muito certo. O Cruzeiro não aguentaria a barra, né, de suportar 80%. Isso é muito muito bem, né? Então ainda está aberto o campeonato. Claro, Aí eu volta a discordo discussão de ti. que o Grêmio será campeão da Série B. O Cruzeiro vai ser campeão com 65% de aproveitamento. Não vai ser com 80%, mas vai ser com 65%. o Grêmio Em algum passa o momento ele ia oscilar, claro. Acho que o Grêmio passa. Fala, senhor Leonardo Oliveira, interrompeu É o senhor. que ser campeão da Série B é chegar entre os 4. É que se tu chega em quarto, Na tu tá boa. correndo risco Não, da se última tá rodada. Grêmio, pra Grêmio, pra Cruzeiro, pra se tá no Vasco. campeonato em Se o sexto, Grêmio ganhar a sétimo, sexto, segundona, sétimo, assim. se o Grêmio ganhar a segundona, tem guete? Eu acho que tem que ter. Eu acho que não. título é título. Eu acho pelo que jeito não. que foi. Título Eu é acho que não. título. Não, depende de como for. Nem o Bagé acredita nisso que ele tá Não, falando. tem título Nem é o Bagé título. acredita O último nisso. jogo é dentro da arena. Não, mas o Aí o Grêmio ganha e os torcedores começam a chorar bravos, vão chutar o VAR. negócio- não é isso. Torcedor não é celebra isso. acesso. Se tem guete, eles Não, dizem que não vão é chorar. isso. O problema Não, todo é que o ter subir. guete é comemorar. Agora, se vier Ninguém uma quer título conquista da segunda divisão. Agora, mas se tu vier tá ali, uma conquista épica como Batalha dos Aflitos, Não, aí é mas aí- outra história. mas aí é pra matar o cara. Aí é Não. outra Mas não vai história. ser, Gama, porque o Grêmio vai subir em outubro. Não, mas eu acho que Contra o seria Bahia na legal. Arena, né? Contra o Bahia na Arena. Do ponto de vista esportivo, não acredito, tá, Guerrinha? Mas do ponto de vista esportivo, eu acho que seria legal festejar um campeonato. Qual é o Mas- problema mas- de festejar mas um é- campeonato? mas- mas não eu vai acho rolar. que Não vai a acontecer, intenção- mas A seria. intenção é essa, é subir e esquecer a Série B, nunca mais voltar. A Série B é uma travessia. Pega esse troféu, joga num canto lá no museu e segue a vem cá, vida. e se o Grêmio ganha a Série B, eu tenho certeza que tu vai entrar no Museu do Grêmio no dia seguinte, o troféu vai estar lá num cantinho. Não, tá escondido. Ninguém, Não, Léo, ninguém quer saber. comemora a Série B. A única Léo. coisa que acontece é assim, objetivar ser campeão da Série B, óbvio que não. Tu entra em Isso. quarto ali. É que é uma questão de consequência. Título é consequência, Ninguém quer ficar é em quarto, isso. porque na quarta colocação tu tá Não, correndo mas de ser tu alcançado. tu sofre. Não, Agora mas ficar tem um terceiro, detalhe. segundo e tu bater primeiro, Perfeito. é campeão, Não, tem o como teu comemorar. Raciocínio, só tem um Depois tu detalhe. joga fora. Só tem um detalhe, Potter. Se subir como previu o Potter antecipadamente com talento, se subir na 34ª rodada, o Grêmio larga as outras 4 aí, não é campeão. Não, mas não larga. Depois do que sofreu. Se subir matematicamente, tá? Diogo, mas se estiver disputando o título com o Cruzeiro, aí não larga. Mas claro que não. Se não tu tem chance de terminar em primeiro, não. Eu quero mesmo é terminar em segundo ou terceiro. É. Não. Até porque o jogador quer Desde ganhar. criança a gente tem Hoje- esse espírito competitivo. A gente Eu acho bate legal. não boca quer aqui no perder no sala para o aqui. ímpar. Mas Hoje a acho diferença, bacana essa a diferença condição, não é de acredito. 12 pontos hoje, é isso, né? Hoje, Deixa eu ver. Acho que é menos. 9 9, pontos. né? 9. Já foi de 12. já foi de São dois. quatro rodadas. Mas tem muita ainda. É muita coisa. Mas é que no caso de um... Mas o falta muita Cruzeiro, coisa, mas só uma pergunta, o Cruzeiro joga contra o Operário, o Cruzeiro vai Joga, pegar o Vila Nova, essas joga. coisas. E aí vai perder, é isso? Mas ele pode perder, ele perdeu pro Guarani outro dia, que é um dos últimos. E o Grêmio que tem. E o Grêmio que tem esses aí, não. Aí o Grêmio não pode perder. Pode. Então, o mas eu Paulo posso acreditar Bagé- o contrário, é só Bagé, isso. Mas Bagé, Guerra, Bagé, o Cruzeiro pode Bagé, perder pro Vasco. O acreditar Vasco tá pode, 5 pontos. acreditar O que pode. eu não Eu acredito, Guerra. só vou te sugerir para não botar o dinheiro. Não, mas eu ponho. Não, mas não bota, Bagé, não bota, tu bota, Quer ver, ó? não bota. O que eu acredito e que eu sempre disse aqui é o seguinte: não vai ter gasolina para manter 81, 82% de E já não aproveitamento tá até o tendo fim. isso já. Esse é um Gente, ponto. Não, Guerra, só pra ter esse uma é um ideia, o ponto, não tem Vasco, como. o Vai Vasco terminar o tá- ano com já 120 pontos. O Vasco já está a 4 pontos do Cruzeiro. 4 pontinhos. 4 pontinhos não são 4 E o rodadas. time do Cruzeiro não é Precisamos essa considerar- máquina. Não é isso Também não tudo. Nós são. precisamos considerar que o Não são. Cruzeiro, É, então. o Cruzeiro que agora perdeu, o Cruzeiro se desdobrou em tentar reverter contra o Fluminense. Pode ser. Não, pode não, foi. Ele, a prova que levou Ele gente pro acreditou, Mineirão. ele acreditou. Claro, agora vai mudar tudo. Agora Claro. o Cruzeiro só tem uma coisa. O Cruzeiro só tem a Série B. E os adversários que nós estamos falando e todos achamos que o Grêmio já subiu, é os mesmos que o Cruzeiro vai enfrentar. E outra, se o Cruzeiro não for campeão da Série B e subir, torcida do Cruzeiro não tá nem aí. Mas ninguém tá Mas aí não pra nem aí. título. Eu só acontece assim. Se for campeão, não tem como chorar. Tu tem que comemorar. Tu Mas é a campeão. torcida, os jogadores Não é comemoraram... o objetivo ser o campeão da Bagé. Série B. Ninguém quer jogar a Não, Série B. comemorar. Sabe o que era o Tu meu título comemora ano até que passado? Nunca existiu um comemora bicampeão acesso. seguido da Série B. O meu título ano passado era ficar em 16º, 15º. Não, e a torcida... Era tá ali Ia ter guete, né? Ia Mas ter a guete. comemoração é do acesso. gente. É o acesso. É isso que eu digo, se chegar em quarto, com essa folga que tá hoje de 6 pontos,
chegar em terceiro, chegar em segundo, chegar em primeiro, Subiu. Gamba, Vai ter gate no dia do acesso, ponto. Deixa eu te dar Eu vou comemorar e vou ficar 2 dias bêbado. Gamba, Manda. deixa eu te dar uma como é que fala? Um relato de torcedor, tá? 2017, infelizmente, o Inter foi incompetente, jogou essa competição. Vice-campeão da Série B. Eu não a Nojenta. última rodada eu tava de olho no Beira-Rio e de olho lá no Coelho. Tava de olho. É a competição. Eu tava querendo, porque podia ser campeão. Entendeu? Podia ser, porque o Inter tinha aquela história de campeão de tudo, É não que o sei o Grêmio- quê. é. Aí jogou a segunda divisão, foi ali e ganhou. Era uma flauta. Tanto é que eu recebi flauta de gremista. Recebi flauta de gremista. Porque é isso que o torcedor é movido a isso. Agora, te levar pra guete, eu tinha o sentimento naquele dia, se o Inter ganhasse o jogo, o América Mineiro empatasse lá, o treinador deles era o Givanildo, não era? não, outro, o mais jovem. Anderson. Anderson. Era O o Anderson empatasse a partida lá e o Inter vencesse, Sempre o Anderson. eu não ia pra Guete. Ou o Givanildo. Mas são duas coisas. Agora sim, tu quer ganhar, se tu tá disputando, se tiver Cruzeiro, Vasco e Grêmio na reta final ali, todo mundo com chance de título. Potter, daqui mas a pouco pode rolar. a tua frustração por não ter conquistado durou 2 segundos. Não, 3. E acabou. Não, e porque, deu, porque, o e que, deu, porque o que subiu. vale é subir. A única coisa que eu tô dizendo é o seguinte, não é questão de frustração. Agora chega assim, não, vou chegar em primeiro, não, vou ficar em segundo porque eu não quero ganhar a Série B. Não, Não, ninguém vai fazer É isso que tá dizendo o Potter, Ninguém eu quero vai ganhar. fazer Não, a minha Agora dúvida é tem só uma uma. consequência. A minha dúvida é A se... comemoração da Série B do Grêmio 2005 é pelo contexto do jogo. Não, mas vocês não acham que a minha dúvida é pertinente? Se sobe com 4 rodadas de antecedência, tá, Léo? Sobe com 4 rodadas de antecedência. Aí é aquela coisa, não, vamos planejar o ano que vem, já dá férias antecipadas para preparar vai a próxima mudar o temporada. presidente, tudo. É, e não sei o quê. Já Desmobiliza. Pensa... Aí desmobiliza e não ganha e não é campeão. Aliás, não é absurdo depende isso, de não. como Não estiver é, na não tabela. é. Não é eu absurdo, acho. não. Porque o objetivo é voltar o Bagé toca num ponto aí que pra mim é fundamental pro Grêmio. O Grêmio precisa antecipar tudo que puder, porque a partir de setembro o cenário eleitoral entra em ação Que e aí, já cara, tá entrando, né? contamina tudo. Já entrou, a gente não veio muito pra fora, mas já entrou, né? Aliás, dependendo de quem ganhar, eu não vou pra Guete nunca mais. 2h19, sala de essa redação. frase, hein? Por isso que a gente tem que ir pro intervalo, pra fechar com ela. 2h19. Dê nomes depois, eu quero Intervalo nomes. comercial. Né? Cobraram nomes aqui do Thiago Galhardo. não vem. Cobraram. 2h19. Por falar em nomes, Bagé, algum nome da lista? Não, mantém aquela entre 12 e 15. Eu sei que essa semana teve mais uma reunião para um outro Pix, então pode rolar os 15. Cara, o Bagé fala de um Tem 2 jeito Pix. assim. Tem 2 Pix. Já voltamos. De volta com sala de redação, Gimo, Iesa, Zafari Bourbon, Frigelar, Aurora Fiber Santa Clara, Cirela Goldstein e Galeto de Paolo. Hora certa, 2h24 para KTO, KTO.com, parceiro oficial da Green Valley Gramado. Resultado final da interativa que perguntou o seguinte: qual equipe apresenta o melhor futebol do Brasil atualmente? Twitter, Fluminense 40,7, Palmeiras 45,7, Flamengo 11,2 e o Atlético Mineiro, hein? 2,3. No YouTube, Palmeiras 57, Fluminense 25, Flamengo 13, Atlético Mineiro 5%. Interativa Viu? para Essa Fida e Killing. Desculpa, Gamba, essa é a minha tese. No YouTube é um público mais jovem, né? E no Twitter é um público um pouquinho mais maduro. Não, é uma ótima tese. É uma ótima tese. Geralmente muda, né? Sempre As tem uma porcentagens diferença. mudam bastante, Sempre né? tem uma diferença. São Não, públicos ganhou o diferentes, Palmeiras, né? né? Ganhou o Palmeiras, Deu. mas a galera acompanha de uma maneira um Mas pouquinho olha a diferente. margem, né? A Como margem o da Potter vitória. acerta, né, o Gampo? E é humilde, né? Humilde. A margem do Palmeiras Acerta no com Twitter humildade, que é muito complicado. tem 4%. A margem da vitória do Palmeiras no YouTube é mais do que o dobro. São públicos diferentes. Cada enquete que a gente faz aqui, ela dá um resultado no E as no críticas de Twitter, vocês à enquete são sempre muito bem-vindas. Também, Viu, né? Potter? O Gamba, construtivas, né? Sem dúvida. O treinador mais brabo do Brasil é Luiz Castro do Botafogo, né? Luiz Como ele é Castro. brabo, né, Na cara? verdade, ele tá arrependido ontem de ter ele vindo tava pro muito Brasil. brabo. Ele desconta tudo na Mas eu raiva acho dele. que ontem teve uma certa malandragem dele, porque assim, entre falar do confronto, que ele tomou 5-0, né? Ele virou pra Bom, torcida, pra quem não sabe, imprensa. perguntaram se ele estava pressionado. E ele disse que pressão é cuidar se os pais dele vão ter câncer ou não. Não, mas ele fez uma crítica à imprensa, desculpa, Léo. É que ele disse assim, olha, vocês perguntaram se Pressionado teve... pelo emprego, né? Sim, sim. E ele perguntaram, vocês perguntaram, falaram das vaias, mas e os jogos que houve apoio da torcida? Aqui eu vi aplauso também. Se vocês não perguntaram, vocês estão selecionando a pergunta para encaixar na pressão. Essa era a crítica dele, sabe, o Potter? É que o Luiz Castro tem um desafio muito grande e o John Textor sabe disso. O chefe dele, na entrevista que deu pro Sport TV, ele disse, olha,
é um trabalho de remontagem do Botafogo. A gente Isso está demora contratando tempo. os Ele não jogadores. vem para ser campeão imediatamente, né? A gente quer seguir na primeira divisão. Sei que é difícil dizer isso, mas estamos buscando. Cada jogador é uma negociação intensa. Muitas vezes o cara não vem, ele está se virando com o que tem. Só que no império do resultado aqui é tudo para ontem, né? Eu lembro do Robinho e do Jô indo pro City, quando o City foi comprado. Você lembra disso? Sim, lembro. o Elano jogava Elano lá. também. Ele jogou lá. Demora esses processos Demora, de não, reconstrução? eles são. E nós estamos falando do City que chega no mercado e escolhe a prateleira que quiser. né? O Robinho era o grande craque brasileiro. Mas Ele esse toma, treinador- toma. Ronaldinho. A gente fala, Esse Potter, treinador do. Oi? Esse treinador é mágico. Deram pra ele uma chave de roda, não deram uma capa e disse pra ele, troca o pneu. Ele tá botando um sapato, um mocassim embaixo do pneu pra ver se levanta. Entendeu? Essa eu não conhecia. E ele acreditou que era possível, né? Não, mas o time do Botafogo é risível. É risível. É um processo longo, tu não corrige um time que vem capenga há muitos anos de uma hora para outra, é um processo longo. Mas e a manchete aqui... agregar jogadores, enfim. A manchete do Sport TV é Botafogo de Luiz Castro tem problemas na defesa e no ataque. Parece eu. E no meio. A minha vida Não, tem uma financeira. outra interessante de ontem que foi... Mas ele já deu o recado outro dia dizendo que o objetivo é a manutenção do clube na Série A. Sim, sim, sim. Mas Ele como não é que tá os vendendo clubes- ilusão. É brabo de tu explicar Teve- isso pro Botafogo, pro torcedor, rapidinho. claro. Tu explicar pro torcedor que quando eu entro lá de casa no Redação Sport TV, o cara que entra em contato comigo, ajusta ali a imagem, não sei o que, o cara é torcedor do Botafogo. botafoguês. E aí ele diz o seguinte, pá, é muito difícil tu torcer pro processo. Ele disse isso, assim. Foi uma coisa que saiu dele, tipo assim, como é que eu faço para esperar? Ele Teve tá uma tentando, outra, mas é viu, difícil. Diogo? Teve uma outra boa ontem que foi no jogo do Palmeiras com o São Paulo, as coletivas, né? O Abel vai para a coletiva e o Abel Ferreira diz o seguinte, que o São Paulo teve sorte. Aí Não, o repórter que também pergunta... teve sorte. Isso. Aí o Na repórter... real, o repórter foi safado, porque ele Foi. disse o seguinte, né? Safado no bom sentido, que ele disse assim, ó, eles citam a competência em São Paulo e o fator sorte estava no Pênaltis, São né? Paulo. Os E aí o pênaltis de repórter novo. chega no outro vestiário e fala assim... Aí ele ó, joga o pro Abel- Ceni. Ó, o Abel disse lá que falou teve que tu teve sorte. Aí o Ceni. Engraçado, né? A segunda vez que eu tenho sorte contra ele. Na Supercopa com o Flamengo eu tive sorte e nós fomos campeões. Nos pênaltis, né? A Nos resposta pênaltis. foi boa, né? Foi a resposta foi excelente. boa, né? A Pô, resposta- segunda vez que eu tive sorte, né? Mas não foi exatamente isso. Ele deu mérito ao São Paulo. Deu mérito. Não, o Abel pra mim é... Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês sábios do futebol. Dario Benedetto, Pipa Benedetto, perde um pênalti no tempo normal, vai lá e bate o pênalti na decisão por pênaltis e erra. Rafael Veiga perde o pênalti no tempo normal, vai lá na decisão por pênaltis e erra o pênalti. Jogador tem que bater o pênalti, Guerrinha. Nos pênaltis, depois de perder um pênalti tão importante no tempo normal. Mas é aquele negócio. O Zico e o Nilson marcaram depois, né? Exato, Ele é o melhor batedor, né? O melhor batedor tem que bater o pênalti. Ah, mas tem o eu acho. emocional. É que se o cara não bater de novo, vão chamar ele de cagão. Claro, o É cara isso. vai com peso. Mas se ele faz o gol, ele te recupera. bota do outro Pra lado. se redimir. Te bota do outro lado. Ele não bate e o time perde. Aí é o cara vai dizer assim, porra, congelou, louco né? nisso, Na hora que precisava de... Amarelou, apareceu, amarelou, é. amarelou. É. Em 86 o Zico bate de novo. Bate e acerta. Bate e acerta. Erra no tempo quem normal e erra bate é no- Sócrates e Júlio César. Mas é que Ali também ele foi tem galo, entendeu, Potter, viu? Claro. Tem uma questão Galo, interna, galinha né? de Quintino, entendeu? de hierarquia de vestiário. Sei que ele era Mas aí aqui. quem ganhou que foi o Galo francês. Pô, Se eu tu- não vou ganhar do Potter, não adianta. não Se- tem como. é, o Aí goleiro- eu vou perder sempre. 2h30, Leozinho, ó, última frase. Se tu erra o pênalti no jogo normal e chega na hora do pênalti lá, tu te omite, o Bebeto fez isso, né? La Coruña perdeu o Coruña. título, o Bebeto. Tu perde totalmente o moral interno. Não é nem pro torcedor, é interno no vestiário. O vestiário te engole. Kelly Matos, Paulo Germano já aqui no estúdio, vem na sequência o Gaúcha Mais. Tudo bem, Kelly?